Gente, tudo bem com vocês? Bora lá para a leiturinha de setembro. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, porém espero de alguma forma agregar, tá bom? Prazer, para você que não me conhece, o meu nome é Fernanda. Gratidão você inscrito no canal, tá joia? E para você que é novo, eu te convido a se inscrever, deixe o like, o comentário de vocês, tá? Eu respondo os comentários, ok? E me fortalece bastante dentro da plataforma, bora lá. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de setembro. Lembrando que as leituras mensais têm um prazo de 3 meses, ok? Então vamos lá. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a energia aqui para... Eita! Já vou pegar. Orientação, eu vou pegar essa carta, porque pra mim, carta quando pula é porque tem alguma coisa pra sair, peraí. Vamos voltar aqui. Não cai tudo. A carta da comparação. Aqui tá me falando muito do seguinte, a orientação aqui para o mês de setembro de vocês, né? Para que vocês, mentalmente, né? 5 de espadas aqui, né? Carta da comparação. Me fala muito do seguinte, para que vocês não entrem em uma energia ou em uma sintonia de se autocomparar com as pessoas ou com qualquer outra situação. Entende? Para que você, de alguma forma, mude a forma de pensar a respeito de você ou a respeito, de repente, de uma situação qual você está vivenciando hoje que, de repente, não está do seu agrado. Tá certo? Então, perdão, gente. Então, é como se você precisasse tomar ciência. A carta da orientação pede para que você busque orientações, para que você se harmonize, né? E me fala muito de um anjo, inclusive, ok? Trazendo aqui para vocês essa orientação. Ou como também pode, de repente, ser eu, esta pessoa aqui, vindo trazer para vocês essa orientação. Então, me fala muito do seguinte... Harmonize a sua forma de pensar com relação a qualquer situação que você esteja neste momento, entende? Então, traga equilíbrio. Não deixe que a sua mente te faça se sentir culpado ou culpada por alguma coisa. Não deixe que a sua mente ela te controle. Não deixe que ela te auto-sabote, entende? Não se arrependa de contextos em quais você entrou, ou de situações quais você iniciou, ou de trabalho, ou de projeto, ou de qualquer coisa que você tenha feito na sua vida, entendeu? Então, assim, entenda que você agiu da forma que você sabia no momento, da forma que você tinha conhecimento para poder agir. Então é para você não ficar se comparando, entendeu? Às vezes comparando, de repente nem se compara com alguém, né? Mas você compara você com você mesmo, uma situação hoje e uma situação que passou ontem. E aí você fala, putz, mas hoje se eu tivesse pensado, eu não teria tido aquela atitude que eu tive ontem. Cara, não compara. Cada dia um dia. Ontem você estava de um jeito, a sua energia era outra, a sua forma de pensar era outra e a sua atitude foi aquela e fechou. Entendeu? Fechou balada a vida que segue. Hoje você tem uma clareza a respeito dessa situação. Então hoje você sabe que você não vai agir daquela forma, porque hoje você já tem um outro discernimento, um outro entendimento com relação à situação. Entendeu? Então me fala muito também de que os anjos, eles estão te orientando para que você não entre nessa energia, porque é uma energia que ela é pesada. Então não entre nessa vibe de ficar se comparando, não, seja com pessoas, seja com situações, tá certo? E para que você não entre em autossabotagem, entendeu? É para você utilizar, fazer uso da carta dos 6 de espadas e mudar aqui a vela, né? Mudar o rumo do teu barco, entendeu? E não ficar focado nisso, em que alguma atitude que você teve ou alguma situação na qual você olha e fala, de repente, eu queria estar nessa situação e é isso. Ok? Vamos lá. E o que mais aqui? Ó,
A carta do estresse no fundo do maço me fala muito que a sua própria mente, ela acaba aí te trazendo o estresse. Por quê? Porque acaba pesando, né? Então, de repente, você fica muito aqui maquinando as coisas que vão acontecendo, fica pensando demais, de repente fazendo comparações, talvez atitudes diferentes que você deveria ter tido e você não teve, e isso vai fazendo com que você se sinta muito estressado, vai fazendo com que você se sinta sobrecarregado, entende? E o que mais? Voltando-se para dentro. Então, é assim, é o momento em de você buscar aqui o seu equilíbrio. Tá vendo? Nessa cartinha aqui do voltando-se para dentro, ela tá meditando. E se você for olhar ao redor, tá vendo essas... Aqui me fala muito do seguinte, tá? Para vocês virginianos e virginianas que talvez estejam nessa situação, que se identifique com esse momento, me fala muito do seguinte, para que você se volte para dentro e para que você entre em equilíbrio, porque nem sempre esses pensamentos são seus. Outra coisa, se você entrar nessa vibe de ficar se autoflagelando, pensando a respeito de situações, comportamentos que você podia ter tido diferente, ou algo que você fez com você mesmo, e que hoje você olha e você fala, eu não faria, e você aceita, show de bola. Se você não aceita isso, o que acontece? Espíritos que são obsessores, né, que curtem de repente ficar atazanando, vamos dizer assim, as nossas ideias, eles vão fazer com que você fique pensando a respeito desse assunto a todo momento. Entende? Eles não vão querer deixar que você entre em conexão com você mesmo. Então, assim, novamente, minha gente, observa a sua mente, tá? Presta atenção na forma qual você pensa com relação às situações. Se existe algo que te incomoda, aceita, porque já foi passado, passou, é passado, e passado não volta. O passado só serve pra gente poder tirar de lição e não repetir de novo aquela mesma atitude que nós tivemos, ok? E volte-se para dentro. Então, medite, né? Entre em equilíbrio, escute mantra, coloque músicas que você gosta de escutar, leia livros que te agradam, tanto mentalmente, né? Como emocionalmente, que te trazem aqui um equilíbrio, ok? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais os acontecimentos aqui para o mês? Lembrando que a leitura mensal, não sei se eu falei isso, ela tem um prazo de 3 meses, tá? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais os acontecimentos aqui para os virginianos e virginianas? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Nove de paus, me fala muito para que vocês venham refletir aí a respeito da vida de vocês, tá? Aqui pode ser que alguns de vocês tenham que buscar essa reflexão sobre a sua caminhada e sobre a sua jornada. Mas me fala também para que você apenas reflita a respeito, mas tire um entendimento e uma lição deste contexto. Não é para você parar e ficar pensando a respeito da sua jornada e de repente se lamentar por algo, ok? 8 de paus. Então me fala que depois de vocês pensando aqui na vida de vocês, terão aqui muitos de vocês mudanças na vida, né? Passando por situações aqui inesperadas na vida de vocês. É como se você... Aqui também me fala de 7 de copas. Aqui me fala de vocês tendo aqui que sair dessa situação, né? Desse contexto... E buscar novos caminhos aqui na sua vida, sabe? E se direcionar para coisas novas. O 8 de paus, ele me fala muito de você trazer mudanças aqui no que se refere à forma como você sente as coisas, tá? O seu emocional, como é que está o seu emocional? É preciso que você avalie isso e que você saia de contextos que te façam viajar de repente aí, te deixe de repente no mundo de ilusões. Aqui também me fala do seguinte, que vocês nesse mês receberão aqui algumas mensagens, tá? De contatinhos aí de vocês. Então é como se algumas pessoas aqui, elas meio que voltassem aí na vida de vocês, tá certo? Aqui vai ter bastante gente conversando com bastante gente aqui. O que mais?
a carta do Sol no fundo do maço, que me fala que é para vocês se colocarem de forma confiante, tá? Que é para você acreditar na sua jornada, que é para você lembrar do seu vigor, da sua vitalidade, para você buscar coisas que te tragam sentimentos de alegria, entende? E para você confiar sim. E o que mais, tarô? Signo de Virgem. 10 de espadas invertido. É preciso mudar uma forma de pensar. É preciso finalizar um pensamento. É preciso finalizar algo que você carrega dentro do seu emocional, entendeu? Isso tá pedindo, o teu emocional, gente, e a tua mente tá pedindo aqui uma mudança muito rápida. É preciso que vocês mudem esse contexto aqui da vida de vocês, tá? Para vocês virginianos que estão se conectando aqui com essa energia, ok? Lembre-se que às vezes nem tudo que você pensa, de fato, é pensamento seu. Às vezes existem situações, você pode acreditar ou você pode acreditar ou você pode não acreditar, tá? Mas tem muitas vozes que falam na nossa cabeça que nem sempre somos nós. Então observa isso, ok? Observa isso, presta atenção nisso. Aqui existe a necessidade de se finalizar uma forma de pensar, né? Ou seja, se de repente você é muito taxativo com algo, é preciso que você finalize. Se você entrou dentro de um contexto, passou por uma situação, ela não foi agradável, não foi da forma qual você gostaria, é preciso que você aceite que isso acabou, dê um ponto final nessa sua linha de raciocínio e mude. E traga aqui novos contextos, novas ideias. Comece a afiar essa sua mente e volta para o novo. As de espadas. Volta aqui a trazer novos contextos na sua vida. Olha só, no fundo do maço. As de espadas. As de espadas, minha gente passada. Traga novos contextos, novas ideias para sua vida. Coloca essa sua mente para trabalhar, porque vocês são germinianos, né? São pessoas que têm umas ideias assim maravilhosas, assim, tem uma cabeça muito criativa, muito rápida para tomadas de atitude, para tomadas de decisões, para trazer projetos à mesa, para trazer novas ideias. Então, assim, use esse seu poder mental para criar novas coisas, para se comunicar de forma diferente, para trazer, para falar coisas novas, entende? E o que mais? Caraca! Vamos lá. A carta do eremita. É preciso que vocês se coloquem em um momento de solitude aqui na vida de vocês. É preciso que vocês se coloquem em um momento para poder de fato refletir e buscar dentro de você uma luz no fim do túnel. É como se essa luz, ela já estivesse dentro de você. Mas precisa muito que talvez você se isole por algumas vezes para poder buscar aí a tua paz. Inclusive a tua paz mental, a tua tranquilidade mental. Ok? Inclusive, para você virginiano que está escutando essa leitura, minha gente, isso vai te fazer muito bem. 9 de copas no fundo do maço. Fala do quê? Fala do nosso bem-estar com a gente mesmo. Fala da gente estando bem com os nossos pensamentos, com a forma que a gente se sente, com a forma que a gente se vê, que a gente se enxerga. Entende? Então, assim, esse momento de você parar para refletir a respeito de todo um contexto e buscar, de repente, uma claridade, né? Algo assim que te clareie as suas ideias, vai te fazer se sentir muito bem. Então é como se você precisasse de alguma forma se isolar às vezes para poder se conectar com você mesmo, tá certo? E o que mais? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 4 de ouros e desapegue. Desapegue de situações que você carrega aí de repente no seu emocional, que te traz aqui essa coisa aqui do ilusório. Aqui é preciso desapegar de um contexto, desapegar de uma forma que se pensa, desapegar de repente de situações e sentimentos que te fazem talvez se sentir entristecido. Ok? E outra coisa, que tem gente que tá dentro de um contexto se iludindo, tá? Aqui eu tô trazendo já para um contexto amoroso, que está dentro de uma situação, você está dentro disso, você está iludido, você está iludida. Observe isso. É como se você estivesse olhando para uma jornada inteira da tua vida, vivenciando com alguém, esperando mudanças, entendeu? Que não vão acontecer porque isso tá dentro de você. Então, assim, observe. Pode ser seu casamento, pode ser seu namoro, pode ser
seu contatinho, pode ser quem quer que seja, mas aqui me fala que você precisa tomar ciência, se colocar em um momento sozinho para poder trazer o equilíbrio e de fato tomar decisões aí na sua vida. Aqui tá muito uma coisa assim de um momento de decisão, gente que fica pensando demais, entendeu? Precisa realmente trazer um equilíbrio aí para a vida. Ó, 2 de ouros no fundo do maço. Me fala que de repente vocês estão até dentro de uma situação por conta de se sentirem inseguros e talvez não queiram desapegar. Entende? Mas aqui me traz muito esse contexto de que é preciso que você enxergue a realidade, tá? E o que mais? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Valete de Copas, reconheça o seu valor, se valorize. Se valorize, reconheça quem você é, o ser humano maravilhoso que você é. E olhe para você, entendeu? E aqui também me fala de novas oportunidades que podem surgir aqui na sua vida, né? E que inclusive vai ter aqui o reconhecimento da sua pessoa, vai ter assim, é você sendo valorizado, pode ser um trabalho, pode ser um novo relacionamento aqui, mas você sendo valorizado e isso aqui crescendo, isso aqui não é trazendo fartura, tem uma outra palavra que fala prosperidade, também não acredito que seria essa palavra, mas tudo bem. Ó, aqui é preciso a carta do louco, iniciar um novo ciclo na sua vida e encerrar outro. Aqui me fala do seguinte, a carta do imperador no fim do maço, no fundo do maço, me fala de vocês tendo que trazer o equilíbrio para a vida de vocês colocarem na mesa o que é justo e o que não é. O que é que você recebe das pessoas, o que é que você dá quando você... Eu dou tal coisa, eu recebo isso é justo para mim? Existe aqui uma troca bacana, ideal, entendeu? Sem de repente querer ser uma pessoa que talvez queira encaixar as tuas ideias, mas no sentido de conversar e tal. Então aqui me fala do seguinte, que chegou o momento de você iniciar novos ciclos, de você se jogar na sua vida com maturidade, porque a carta do louco ele é imaturo, ele é um jovem que simplesmente vai e acabou, né? Mas ele se joga, então ele tem a coragem de se jogar em coisas novas na vida dele, ele tem a coragem de iniciar novos ciclos na vida dele e ele tem a coragem de encerrar coisas na vida dele que para ele já não tá dando mais, né? A carta do mundo, aqui me fala muito para você se jogar no mundo. E o que é se jogar no mundo? É você se sentir livre, é você buscar vivenciar situações novas na sua vida, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, é você de repente, se for um trabalho, de repente se desafiar trabalhando dentro das redes sociais, entende? Se mostrando aqui para o mundo, de repente trazendo a tua ideia, trazendo o teu conteúdo, trazendo o teu contexto, entende? Mas me fala muito para você se jogar, para você se libertar e você se permitir, entende? Se permitir conhecer novas pessoas, novas conexões, tá certo? E sair de repente de uma situação que você acredita que vai ter mudança, mas que isso é coisa aqui da sua cabeça. Tá certo? Agora vamos lá, contexto aqui amoroso. Existe uma situação que vocês estão vivenciando que mostra pra mim, gente, que não vai haver mudança. Não espere. É coisa que vocês estão acreditando que vai haver, mas na realidade não me parece isso. Entende? Essa pessoa, ela tem uma coisa aqui muito de autovalorização, né? Ela é uma pessoa que tem um certo orgulho, ela tem um orgulho, ela sabe o valor dela aqui, ela tem uma coisa muito aqui assim. E ela é uma pessoa que ela gosta de se aventurar. Ela gosta de se jogar no mundo. Ela gosta de estar em outros ambientes. Ela não é uma pessoa que ela sela um compromisso, porque ela gosta de cada hora estar vivenciando um novo ciclo na vida dela, porque ela acredita que isso aqui é para ela, que isso aqui é a vida dela. Entende? É alguém que gosta da liberdade. Então, se você está esperando que essa pessoa mude, aqui não me mostra que ela vai mudar. Aqui me mostra que ela vai continuar tendo os mesmos comportamentos com vocês, entendeu? E buscando sempre viver a vida dela, de formas diferentes. Se jogando aí no mundo, se mostrando nas redes sociais, porque ela gosta de chamar atenção, ela gosta de receber aqui muitas mensagens,
tá? Então ela gosta, ela carrega, ela tem apego a esse negócio, de estar em foco, de estar em evidência, tá? Então não me mostra que essa pessoa, ela vai mudar aqui de atitude com vocês, independente do contexto que vocês estejam, tá certo? E me fala aqui do seguinte, que é preciso que vocês encerrem esse ciclo, que é preciso que vocês olhem aqui a tua jornada, observe toda a tua caminhada, entenda que existe uma situação, pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser de repente um amigo, uma amiga, o que for, mas para que você perceba que isso já tinha que ser finalizado e que você se reconheça aqui o seu valor. Pede para que você traga novas mudanças na sua vida, mudanças rápidas, coisas que sejam inesperadas para você, para que você se concentre aqui mais em você e no seu bem-estar, para que você sinta prazer em estar às vezes sozinho ou sozinha e para que você se permita iniciar novos ciclos. O intuito disso daqui, de fazer com que você pare para poder analisar a sua vida ou qualquer outro contexto, é no sentido de realmente te incentivar a iniciar novos ciclos. Essa aqui realmente é a sua leitura, tá? E se refere aqui a um relacionamento amoroso, minha gente, demorou para você iniciar um novo ciclo na sua vida. Porque ninguém merece ficar dentro de um contexto onde não existe a reciprocidade. E ficar dentro de um relacionamento sozinho é preferível ficar sozinho. Ok? Certo? Entendeu? E para você desapegar de coisas que, você carrega aí no seu coração aí, acreditando que alguém vai mudar. É preciso desapegar. Que por segurança, você ainda está dentro deste contexto. Aqui é preciso encerrar um ciclo, tá? É preciso trazer o novo aqui. Carta do mundo com a carta do louco. Eu encerro um ciclo e eu inicio outro. Tá? Aqui tem um fim de uma jornada. Existe uma jornada que vocês ainda estão na vida de vocês que já era para ter sido finalizada, ok? Os signos que nós temos aqui na mesa: Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, Libra, Gêmeos e Aquário, tá? Touro, Virgem, Capricórnio também. As cartas que estão predominando aqui: Virgem, ok? Virgem, Capricórnio e Aquário. Essas são as energias que predominam, tá joia? Quando a gente fala energia que predomina, minha gente, é como se você tivesse que fazer o seguinte, no sentido do seguinte: a carta do eremita é a carta de Virgem, né? Ela fala muito do quê? Daquele momento em que você passa a refletir referente a você, de que você busca ali seu momento de solitude. São pessoas de alta sabedoria, de muita sabedoria, entende? Então, a carta do louco, representando o aquário, fala do quê? São pessoas que são mais desprendidas. Não significa que não tem sentimento, significa que são pessoas que estão mais... eu vou dizer dessa forma, tá? Mas é como se elas dessem de alguma forma mais valor e mais importância ao seu eu, ao que ela quer, entendeu? E a carta do mundo, como Capricórnio, me fala para que você tenha a força e a capacidade de ir em busca daquilo que você quer na sua vida, entendeu? Principalmente no que se refere ao material, ao financeiro, ok? E o que mais, baralho? Para os virginianos e virginianas nesse mês de setembro. Gente, inscrevam-se no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho. A carta da torre. Ó, a carta da torre, ela também fala de pessoas que de alguma forma precisam estar em conexão consigo e em conexão com a espiritualidade para poder mudar uma forma de pensar, 6 de espadas. Então é preciso que você entre em contexto com você, entre em equilíbrio com você, para que você possa, a sua mente, você mudar o rumo dela, mudar a forma de pensar, desviar ali o barquinho, entendeu? O urso e a carta da lua. Bom, aqui me fala do seguinte,
que existe aí na vida de vocês alguém que traz um peso. Essa situação, ela já traz um peso. Se é uma relação familiar, essa pessoa te sobrecarrega. Aqui me fala muito que é para você parar de repente de achar que você tem que ter a responsabilidade e talvez enfindar esse ciclo em busca daquilo que você quer na sua vida. Entende? Me fala muito do seguinte também, para que você tome cuidado, para que você também não se retraia exageradamente e isso se torne uma coisa muito possessiva, entendeu? Com relação a você. Outra coisa, existem pessoas aqui dentro aí do seu caminho, na sua vivência, seja relacionamento, seja o que for, que essa pessoa, ela de alguma forma te prende energeticamente. Tá? Por conta de ciúmes, por conta de possessividade, de repente com a conversa de que eu quero cuidar de você, ela de alguma forma tenta te prender e tenta te manipular, tá? E me fala, a carta da lua me fala muito para que você pense aqui realmente sobre os seus sentimentos, tá? Aqui me fala muito do seguinte, me fala muito do ciclo e me fala muito do tempo, né? Porque a gente tem uma engrenagem aqui embaixo da lua, tá vendo? Isso aqui é uma engrenagem. O que é uma engrenagem? É aquilo que faz a gente funcionar, né? O relógio funcionar, o motor funcionar, sei lá. Mas eu vou trazer o relógio, que o relógio é longe do relógio. A engrenagem é aqui do relógio. Então, assim, o tempo não para. O tempo não para. E a tua vida tá indo. E o tempo não para. Certo? O tempo, ele não para. Ok? Então é como se você de alguma forma precisasse de fato dar as costas para algo. A carta da lua carrega o naipe do 8 de copas. O 8 de copas é o quê? É aquela situação na qual eu dou as costas e sigo a minha vida. Mesmo que aquilo me doa, eu sigo a minha vida. Então tem muito a ver aqui no sentido de você observar as situações e tomar realmente aqui uma atitude, tá certo? E realmente buscar aí coisas novas na sua vida, novos rumos, findar um ciclo, porque a vida ela não para, o tempo ele não para, entendeu? Ele tá indo, ele não vai esperar, né, você tomar uma atitude, ele vai seguir, ele não vai parar, ele vai falar, peraí que eu vou dar um tempo aqui, que eu vou esperar o virginiano tomar uma atitude aqui, depois a gente segue, não. E outra coisa, né? Cuide da sua engrenagem, cuide do seu corpo, cuide né? Dê combustível aí o seu corpo, entendeu? Para que você se mantenha em movimento, ok? Coloque um óleo às vezes, faça uns exercícios, se cuida, tá certo? E aqui, vamos lá, conselhos para os virginianos e virginianas, mês de setembro. Condicionamento, aqui é preciso que você se liberte, tá? É como se tivessem pessoas aqui acreditando que estão condicionadas a ficar dentro de um contexto, a carregar peso. São pessoas que se sentem amarradas. Então, você de alguma forma está se sentindo condicionado. É preciso você se libertar dessas cordas. Você não é igual às outras pessoas e você nem tem que ser e nem tem que aceitar. Você é você e ponto final. Você tem a sua ideia, a sua forma de pensar e ponto final. Entendeu? Então, assim, não se sinta condicionado a fazer coisas que de repente você não quer, não gosta, entendeu? A carta do compartilhar, né? Aqui é a Imperatriz. Então, me fala muito para que você traga para dentro do seu contexto mais amor para você e para as outras pessoas, assim, que te cercam, aquelas que você olha e fala, não, realmente essa pessoa é uma pessoa legal, tal, não sei o quê. Então, trazer mais amor para dentro deste contexto, entendeu? Mais equilíbrio, trazer a sua criatividade, aflorar essa criatividade, entende? Compartilhar seu conhecimento, compartilhar de repente situações que você vivencia com outras pessoas, porque de alguma forma você pode ajudar outras pessoas, mostrando para elas que às vezes parece que não, mas existe sim uma saída, ok? E a carta do fundo do maço aqui, a carta da paciência. Tenha paciência com você, né? Tenha paciência com a sua jornada. As coisas não acontecem da noite pro dia e a gente não muda de uma hora para outra, entendeu? Mas a gente, né, se coloca em movimento. E aí quando a gente se coloca em movimento, mesmo que de pouquinho, as coisas elas vão acontecendo.
Veja além da ilusão, né? Então abra aqui a sua visão, entendeu? Não olhe somente com essa visão aqui. Lembra a carta do eremita? É aquele momento em que você se coloca em solitude e que você busca conhecimento para dentro de você. É quando você fecha seus olhos e você consegue perceber e sentir o ambiente que está aqui ao teu redor. É quando você se conecta com aquilo que você não tem conhecimento, você não enxerga, você não sabe, mas você sente no seu coração. Então você consegue aqui sentir o ambiente que está à sua volta, quando você está conectado com você. E acalme essa sua mente. É uma mente muito agitada, uma mente com muitas coisas, muitas preocupações, muitos pensamentos. Aqui pede para que você acalme a sua mente, porque vai chegar um momento em que você vai acabar explodindo de fato, tá certo? Bom, essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Virgem. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.